dia tá sendo do programa Despertar Quântico da Consciência. Vocês sabem que é um prazer imenso estar com vocês, né? E esse mês eu tirei para trazer convidados, né? E trouxe um no primeiro dia do mês, trouxe outro no segundo programa. Eu vou trazer hoje, vou repetir, né? Porque nós ficamos o Gabriel não deixou nós terminarmos a conversa, o bate-papo, né? Porque ele cortou, né? Ele foi lá, ele cortou, né? Então a gente tem que reclamar de alguém. Sempre tem que ter um culpado, né? E hoje nós trouxemos novamente a Rita Dias. Nós vamos falar sobre outro assunto que ficou em aberto no outro programa, né? Dá um bom dia aí com o pessoal, Rita. Bom dia, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço de novo, Darcy, pelo convite. E agradeço o Gabriel por ele não ter deixado a gente falar no último programa, né? Porque agora a gente pode falar um pouquinho mais. Você percebeu o tanto que esse rapaz... Não, olha, eu já falei isso pra ele, viu? Que é impressionante como ele corta meus horários, gente. Como nós somos pessoas evoluídas, a gente sempre começa o programa agradecendo, né? Tem que agradecer muito a ele, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje, né? Ele que tem que gravar, fazer as coisas bonitinhas, né? É verdade, ele é uma pessoa boa, não posso reclamar não, ele sempre quebra meus galhos. Na época da pandemia, foi ele que quebrou todos meus galhos, foi o Gabriel. E ainda deixa a gente sempre passar do horário. Ainda deixa de passar 1 minuto, 2 minutos. Porque ele sabe que as meninas não conseguem. Ele pode ser que ser mandado embora, não pode falar essas coisas com ele. Ai, gente, mas o gostoso é isso, é a animação. Afinal de contas, né, hoje entra aquário, né, gente? Olha que coisa bonita. Que delícia, né, pessoal? Hoje entra aquário, hoje começa você vê, nós ficamos em Capricórnio todo esse período, né? Com todos esses desafios que houve nesses últimos dias, né? Que foram bastante, gente. Olha, não foi fácil, não. A gente nem começou a sentir as energias ainda de Júpiter e Saturno lá em Capricórnio, em Aquário, né? E hoje o Sol entrando em Aquário vai brilhar um pouquinho mais? Não, você imaginou o estélio que vai ter lá, né? Vai ter um estélio agora, né? Você vai ter Saturno, Júpiter, Sol, né? E se eu não me engano agora, é Vênus que entrou agora, né? Vênus A Vênus, acho que, se eu não me engano, dia 10 de fevereiro. Então entrou, foi Mercúrio que entrou. É que eu não vejo, eu sou desligada, eu não vejo, não entro naquele... Sabe que você tem que olhar todos os planetas que entram, né? Mas eu acho interessante isso, né? O quanto que nós evoluímos, que eu acho que isso é evolução, né? Todos esses desafios que nós estamos passando pertencem o quê? A nossos desafios. Isso, como a gente falou no último programa, a gente começou a falar um pouquinho de Aquário. A gente vai falar muito esse ano sobre o pertencimento, né? Sobre os excluídos, quem a gente exclui. Se a gente falar do Sol, quem são os excluídos do sistema do Pai, quem são os homens excluídos do nosso sistema. A Vênus em Aquário, para quem tem a Vênus como eu tenho a Vênus em Aquário, as mulheres que eram muito inteligentes, diplomáticas, filosóficas, e como que isso foi construído dentro do sistema, como que essas mulheres puderam lidar com isso, como que está essa energia aquariana dentro do sistema familiar. Então, você percebeu que essa energia, eu percebo que muitas mulheres aquarianas, elas fogem da regra. Toda mulher aquariana que eu vejo, que eu atendi, que eu convivo com elas são fora da caixinha. É um aspecto de Aquário, né? Elas são fora da caixinha, né? Mas que graça teria o mundo se não fosse assim, né? Entendeu? Mas é o que eu falo, às vezes elas são rebeldes demais. Eu vejo muito o aquariano, mas você viu, não é muito. O quanto que as pessoas, elas levam tombos, né, da vida, porque não quiseram seguir o seu caminho. Na teimosia, porque Aquário é um signo fixo. E a teimosia é um pouco da sombra que é Leão, né? É Leão. Então, o tanto que nós estamos, né, convivendo com essa sombra o tempo todo. Agora, entrando em Aquário, nós vamos vivenciar essa coisa. E logo, logo nós vamos ter a Lua. Eu não vi, deixa eu ver se eu vejo a Lua. Deixa eu ver se eu vejo a Lua. Vai falando aí, Rita, sobre o negócio de... Então, sobre a astrogenealogia de Aquário. A sugestão, então, para quem é do signo de Aquário, é dar uma olhada para esse sistema enquanto inteligência, diplomacia, um pouco de diálogo. Como é que é no seu sistema familiar essa vivência?
como são as mulheres, por exemplo, no caso da Vênus, que esse ano a gente vai falar muito do feminino, Isso. muito da Vênus. A Vênus em Aquário, por exemplo, é uma Vênus que tem um aspecto um pouco mais masculino do que uma Vênus em Libra ou em Touro, por exemplo. É uma Vênus que é mais diplomática, mais inquieta, mais inquisidora em alguns momentos, que aí a gente pode falar um pouco da questão da teimosia. Quando ela está bem integrada com o Leão, ela pode ser uma grande líder, diplomata. No Sol, por exemplo, a gente vai falar dos homens. Olhando o mapa astrogenealógico, a gente precisa falar sempre dos diálogos, que são os aspectos. Com quem o Sol, por exemplo, conversa, a Vênus. Dia 24 vai ter lua nova. Em Aquário? Em Aquário. Já é dia 24 do mês, já é Aquário. É agora. Logo, nós Então, vamos ter lua nova. o que a gente vai brilhar com essa lua? O que ela vem O que brilhar? nós vamos trabalhar com ela nova é a renovação. A essência aquariana. A essência aquariana, mudanças. No ano 5. No ano 5, olha que maravilha. E o ano 5, eu acho que o ano 5 é bem aquariano, né? Eu sou dessa aquariana. E eu já fico pensando no pessoal que é fixo, como é que vai ser? Então, como diz. Não somente o pessoal de terra, mas os signos fixos. Então, mas olha que interessante, né? Porque o fixo, eles são teimosos, eles são geniosos, não falo teimosos, eu falo que ninguém é teimoso, é genioso, né? Então, o quanto que nós precisamos trabalhar com essa situação, que ano 5 é um ano de mudanças. Eu falo, quem rege o ano 5, na minha interpretação, né? Eu falo o seguinte, é o Papa, o regente do ano 5, é o Papa. O que o Papa quer nos dizer? É uma boa, filosofando, né? Se Júpiter está ali, ele rege a casa 9 da espiritualidade. O que é o Papa na casa de Aquário? Buscar algo para crer, para acreditar, para desenvolver o potencial da crença. E se a gente está falando de Aquário, talvez então buscar novas formas de espiritualidade, de fé. Não é novas crenças, que na realidade o Júpiter, ele por si só, ele não pode ter uma crença só. Então, a pessoa que é aquariano, ele não vai ter apenas um. Não estou falando de deuses, gente, nenhum deuses, não é nada disso. Nem Nem religião. Eu não tenho esse foco. Eu sou católica, mas eu tenho, eu sou muito. Eu gosto muito de eclética, né, que a gente fala, né? De muitas filosofias. Ecumênica, né? Ecumênica. Eu gosto muito de muitas filosofias. Então, quando você começa a ver todo esse panorama, né, de religiões, né, você não está tirando a sua espiritualidade, mas você está focando em algo de acreditar. Em primeiro lugar, você tem que acreditar em quem? Em você. Se você não crê em você, você vai conseguir fazer alguma coisa? Não. Então, o que o Papa vai dizer para você? Não faça o que eu faço. Busque uma espiritualidade. Então, como a gente falou no programa anterior, a meditação é a sugestão do ano. Meditar, buscar a essência. E sobre a saúde mental, a sugestão seria, então, as pessoas se olharem mais, talvez olhar um pouco mais para sua própria criança. Olha, que quando maravilha. A gente vai pro adulto, a gente sempre esquece dela. Mas e por que a gente esquece da nossa criança? Porque ela é doída. O que a criança faz o tempo todo, Rita? Chora, reclama. Ah, meu Deus, que meu pai foi o culpado disso, que minha mãe era culpada, porque minha mãe não deixou fazer isso, que meu pai... É o tempo todo. E quando cresce, fica o governo. Não, fica arrumando uma desculpa. O planeta. Não, fica arrumando desculpa. O tempo todo, o ser humano arruma desculpas para não crescer. E Saturno em Aquário, ele vai continuar exigindo que a gente se responsabilize pelo próprio crescimento, né? Mas a gente é obrigado, Saturno, ele cobra isso. Primeira coisa que você tem que fazer, agora eu vou entrar no lado oposto. Fazer as coisas pelo prazer e não pela obrigação. Muitas pessoas têm essa dificuldade por conta desse mundo que a gente vive, que ainda é capitalista, né? Então, mas o que é o prazer? As pessoas não sabem muitas vezes o que é prazer. Talvez tenha sido esquecido.
que a criança tem que a criança tem dentro dela? A inocência. E a gente se torna adulta, o que a gente faz? A gente se cobra muito. E Saturno, lá do poço de Leão, porque você sabe que a casa 5 de Leão é criança, é a casa dos filhos, a casa do prazer. O que Saturno vai cobrar pra gente esse ano? Faça as coisas pelo prazer, não pela obrigação. Não faça as coisas pelo dinheiro. Então, quando a gente pensa que a gente está num cenário de pandemia, nós vamos ter que reinventar as formas de ter prazer. Ter prazer. De buscar se o prazer. entreter. Se entreter. O que a gente está fazendo agora? Todo mundo na internet. Isso é Aquário. Sim. Internet, Urano. Ele trouxe essa revolução industrial. Essa revolução Tecnológica. Agora, o que nós temos que fazer? Reinventar tudo isso. Como? Como, Darcy? Como, Rita? É maravilhoso, né? Hoje a gente consegue fazer encontros virtuais no Brasil, no mundo inteiro. Gente, eu falo com a França, eu falo com Portugal, eu falo, sabe? É gostoso. Eu atendi agora no final do ano, atendi Porto Alegre, atendi Curitiba, atendi no Nordeste. Nós temos uma colega lá no Nordeste que quando a gente faz os encontros... Nós temos um grupo de estudos que tem meninas no Brasil inteiro, por conta das páginas também, das redes sociais. Eu falo com pessoas do Brasil inteiro, praticamente todo dia. É maravilhoso. Sabe, a Ziza lá de Brasília, a Clementes de Sergipe. Aqui em São Paulo a gente tem, como é o nome da menina de Santos, que é Santos, não é? A Renata. Tem a Ana de Itupeva. A Ana de Itupeva, tem a Estela de Bragança. A Estela de Bragança. Maravilhoso. Tem a outra que é de Diadema, qual é o nome dela? A Marta. A Marta, que é de Diadema. E a gente faz encontros. E nós de São Paulo. De São Paulo só tem a Rita, eu e a Michele. Vamos aproveitar então para convidar os meninos, né? Para fazer parte também do grupo. Aproveitar que a gente está falando de Sol em Aquário. É verdade. Quer entrar, alguém que quer ter conhecimento na parte de astrologia, entre em contato com a gente para entrar num grupo de astrologia de estudos. Na realidade, de preferência que tenha um pouquinho de conhecimento de astrologia, tá, gente? Que a gente discute astrologia, se vocês não entenderem bulufo, vocês vão ficar perdidos. Na verdade, a proposta é que a gente traga esse conhecimento para todo mundo, né? Então, mas é por isso que eu discuto muitas vezes assim, eu vou discutindo assuntos, né, falando desses aspectos, desses trânsitos, né? Porque que as pessoas falam, o nosso mapa, gente, o mapa pessoal, que é uma coisa muito importante, e tem os trânsitos que tá passando naquele momento, mas o meu mapa pessoal não vai mudar. A ideia é que a gente transcenda algumas características do mapa, né? Então, mas não é que ele vai mudar, entre aspas. Eu tenho livre-arbítrio de fazer da minha vida o que eu quero, eu tenho escolhas. Nós temos dons e talentos a serem desenvolvidos, né? E onde é que a gente tem os talentos? Na casa 5. Olha que maravilha. Você entendeu onde tá tudo emaranhado? É emaranhado da constelação familiar. Se a gente não tem o prazer, a gente não tem a inocência das crianças, né? Como que a gente vai conseguir desenvolver um potencial de Aquário com Saturno te cobrando? Então, o que Saturno fala assim... Cadê seu prazer, menina? Porque papai... Cadê seu prazer? Não é porque mamãe não deixou isso. Cadê seu prazer? E quando é que a gente pode começar a olhar para isso? Para quem está ouvindo a gente, por exemplo, que ainda tem 15, 20, como que pode olhar para isso agora, para não ter essas questões que a gente está falando hoje, que a gente vê muito repetido nos 30, aos 40, tem pessoas que não desenvolvem aos 60, aos 70. Então, ultimamente, eu tô atendendo muito adolescente. Ai, que ótimo. Eu tô atendendo adolescente, acho interessante que eu atendi umas meninas de 16, 17, 19 anos, 20 anos. Pra mim, adolescente, ainda, na nova nomenclatura, até 25 anos, agora ainda é... Parece que a neurociência parece que diz que por volta 25... do retorno de Saturno. Isso, que é quando a gente se torna adulto. E se você tiver, tem a lógica, né? Sim. O setênio, né? Sim. Setênio. Né? Então, quando você vê que Saturno é quando entra na responsabilidade. Que, para quem não conhece, por volta dos 29, né? 28, 29 anos. 28. Tem pessoas que é com 28, outras que é 29. E varia muito. Porque é 2 anos e meio, né, que Saturno fica dentro de um signo.
2 anos, 2 anos e meio. Então, você percebeu o que nós temos que desenvolver? Primeiro, termos prazer pela vida. As pessoas estão muito acostumadas a viver no piloto automático, né? Não, eu tenho que culpar alguém. Eu não sou responsável pelos meus atos. Olha que chique, né? Não, eu fiz isso porque mamãe falou que era o certo. Porque quando o papai era vivo, ele falou que ele bem que me avisou que eu não devia namorar aquele rapaz. E eu fui teimosa e casei com ele. Quando a gente tem 15, não tem problema, pessoal, da gente usar isso. O problema é falar isso até os 80. Não, mas, e é o que acontece. E fica casado 50 anos. Não, eu conheço gente casado não sei quantos anos. Mas ele não mudou. Eu falei, mas não sei o que você quer que ele mudou. Você mudou? Eu mudei. Eu falei, onde você mudou? Você tá reclamando a mesma coisa. Se os terapeutas falassem que os relacionamentos são espelhos, como seriam as relações? Você concorda? Nós somos, se a gente falar isso, quanto que a gente vive na sombra, o quanto que a gente vive na busca da identidade. Se eu achei alguém, o que eu tô fazendo com ele? Eu não tive uma identidade com ele? Uma identificação? Quando a gente pensa que o relacionamento é o nosso próprio espelho, a gente começa a agradecer quando a pessoa te mostra aquilo que a gente entende como um defeito, como uma coisa ruim, né? E a gente só vê no outro defeito. Você já percebeu isso? Na verdade, a gente deveria agradecê-los porque estão mostrando a nossa parte, né? Mas não é assim que funciona, né? Mas você concorda que a gente nunca vê no outro o lado positivo? Poxa, por que eu escolhi? Não, se eu escolhi ele, por algum motivo tem. Se eu estou escolhendo viver essa vida, por algum motivo tem. Eu tive filhos com ele, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu não aguento mais ele. Opa, o que está acontecendo? E você vai falar, eu falo outra, vai casar, vai separar, e vai arrumar outra, e vai ser igual. Tem gente que só troca a questão, né, de lugar, de pessoa. Mudar de pessoa vai ser igualzinha, gente. Não vai mudar, porque enquanto a pessoa não tiver consciência, ela pode ter ciência da situação. Mas se ela não tiver consciência do que está acontecendo ao redor, ela vai repetir o padrão. E que bom, então, que você teve bastante atendimentos com os adolescentes, né? Tive. Porque os meus atendimentos são mais com a faixa de 35 para cima, que são mães. E na mediação também atendo muitos pais. E, assim, é bem complexa a maturidade emocional deles. Os filhos são mais maduros. Então, eu falo isso porque quando eu estou atendendo, dependendo da idade, eu falo assim, eu atendo 1 ou 2 vezes, eu falo, é melhor conversar com o pai de vocês. Mas por quê? Eu posso ajudar você, mas em primeiro lugar tem que conversar com os pais. Uma questão que a gente tem, que é muito problemático, é a adultização, né? Que quando a criança entra no adulto muito, muito precocemente, e aí não tem um acompanhamento dos pais, e aí ela permanece no adulto, e aí se torna um adulto chato, rígido, porque não teve esse acompanhamento. E olha que interessante, quando eu sou adulto, chato e rígido, o que eu faço com meus pais? Fico maior. Olha que interessante. E aí a gente tem uma desordem hierárquica. Olha que interessante, o que eu quero fazer com meus pais? Mandar neles, querer ser maior. Eles são maiores. Isso é um problema muito crítico no Brasil, por exemplo. Então, você percebeu como quem tem que ser cuidado são os filhos? Sim. E a gente tem um problema também da infantilização dos pais, né? Que aí é uma outra questão. Enquanto os filhos são adultos, os pais são os infantis. Então, mas eles ficam brigando. Gente, eu vejo pais brigando com filhos, sabe? Batendo de frente com o filho. Eu olho, uma vez eu atendo, né? Eu vejo assim, eu falo, eu não estou entendendo. Quem é o pai aqui? Como assim? Sou eu. Falei, não, mas aparentemente ele está mandando em você. Como deve ser? Porque está mandando em você. Eu vejo muito nas minhas sessões também os pais brigando como se fossem 2 crianças. A infantilidade, eles não cresceram, não evoluíram. E por que eles fazem isso? Agora vamos repetir uma coisa. O que eles fazem? Se você fizer astrogenealogia, como você estuda, você vai ver que eles estão repetindo o padrão igualzinho da mamãe dela. Sim. Igualzinho do papai dela. As relações repetem-se. Pai, mãe, vó, bisavó, tataravó, tudo igual. Por isso que muitas pessoas me perguntam por que eu preciso, o que seria bom eu fazer uma leitura de um mapa astrogenealógico? Exatamente para isso, para a gente poder identificar os padrões de repetição. Porque na maioria das vezes a pessoa chega para fazer uma constelação ou alguma técnica terapêutica porque aquilo incomoda.
Mas a gente não precisa só fazer quando está incomodando. A gente pode começar um processo de mudança a partir da identificação dos padrões. Então, olha que eu atendo casais, né? Claro, eu atendo casais. E eu vejo os casais, o que acontece? Muitas vezes nos casais, o que você mais vê? A mulher se tornando mãe do marido. Como assim, Darcy? Eu falei, agora me fala, eu quero que você me responda com toda honestidade. Tanto homem como mulher. Eu olho bem pra... Eu faço dos bonequinhos, eu mando eles colocarem os bonequinhos. Ele coloca um boneco, ela coloca outro boneco. Aí eu peço pra ele colocar o pai, a mãe, e peço pra ele colocar sexualidade. E posso pra colocar o filho. Gente, eu olho e começo a rir. Não existe. Porque ela se tornou mãe do marido. Ou ela vê ele como, sabe? Não, agora eu pergunto pra ela, você consegue sentir tesão pela sua mãe? Ou você consegue sentir tesão pelo seu pai? Não, Darcy. Eu falei, então, o que você tá fazendo? O complicado é quando a pessoa não percebe isso, né? Ela só sabe que alguma coisa tá incomodando. E às vezes não sente tesão para o marido mais, ou para a mulher mais. Não sente mais a necessidade e sente por ele um carinho. Eu sinto um carinho tão grande pelo... eu sei, eu entendo ele. Eu falei, acorda. Você quer ter um marido? Ou você quer ter um filho? Você já tem um filho para criar. E olha que interessante, você falando essa questão de ser mãe, eu tô olhando aqui o mapa astrogenealógico do Brasil e as séries abrem o mapa do Brasil. Tá na casa 1. Então, a gente tá falando aqui de um coletivo de mulheres que na casa 1, que é onde a gente é o primeiro ser humano, né, onde a gente começa a se desenvolver, já vem com essa questão de ser a mãe. A gente vê que as meninas ganham bonecas de presente, os meninos ganham carrinho, ganham outros jogos, vão desenvolvendo o intelecto e as mulheres ganham as bonecas. Então a gente meio que é condicionada desde criança a vivenciar esse papel de mãe. E aí não temos outras coisas para se desenvolver, os outros papéis, que é a da sexualidade, por exemplo, que você falou. Então acho que cabe aqui a gente deixar para as autoridades mesmo, para as políticas públicas, a gente falar um pouco mais sobre esses outros papéis, não só das meninas, mas dos meninos também, né? Isso eu acho que isso aí é uma coisa que cada um tem que trabalhar por si, porque isso aí não é o Brasil, não é o Brasil em si. Seria bom se fosse. Seria bom, mas o que acontece? É individual. É individual. Talvez a gente aproveitar mais essa parte, a energia aquariana, para a gente rever e renovar, reinventar muita coisa. Eu falo para começar em primeiro lugar, se autoconhecerem. Tanto o homem como a mulher. Em primeiro lugar, se autoconhecer. Quando vocês aprendem a se autoconhecer, vocês conseguem saber a dimensão. Gente, eu tirei uma cartinha hoje, no início do programa, antes de iniciar o programa, e nós tiramos uma carta para saber sobre que tema nós iríamos falar, né? E olha que interessante. A Rita vai ler para mim que ela tem uma... Eu não enxergo muito bem. O que significa essa cartinha que nós lemos hoje? Eu achei fantástica, coincidiu muito, por isso que nós abrimos o programa com isso. Que chama, qual o nome? É o berço. O berço. Olha o que significa o berço. Ela vai ler para vocês. E acabar o programa e vamos nos despedindo já. E ela vai encerrar o programa com essa leitura dessa carta. Aliás, se vocês quiserem ter uma carta, tirar uma carta, eu posso tirar para vocês uma carta e postar para vocês no WhatsApp, né? E se com a Rita também eu mostro para ela, se ele está em contato tanto comigo como com a Rita, é uma carta do Caminho Sagrado que eu fiz no final do ano. Eu tirei para todo mundo que entrou em contato comigo, eu tirei essas cartas, né? Cartas do Caminho Sagrado. Se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato comigo que eu tiro uma para vocês, para saber o que elas querem dizer. E ela vai ler a carta que nós tiramos hoje como encerramento. Gente, gratidão, dá seu telefone. Gratidão, pessoal. Para quem quiser entrar em contato, o telefone é 989195216, nas redes sociais Astrogenealogia Brasil. Nem aí pra gente, e ela vai encerrar. Gratidão, gente. O berço veio lhe dizer que o bebê que você está carregando é o seu próprio futuro. Se você quiser moldá-lo, deve começar a reagir aqui e agora. Não importa como seu atual momento se apresente. Este é o momento certo para usar a sua capacidade de reação. O lado guerreiro de sua natureza lhe trará a coragem de que você necessita. Não permaneça sentado, esperando que os outros façam alguma coisa por você. Use a sua criatividade. Expresse a sua verdade. Reaja.
A carta do berço lhe recorda que a responsabilidade de encontrar suas próprias respostas e de agir de acordo com elas é toda sua. Não importa se você precisa enfrentar um desafio passado, presente ou futuro. O que importa é que você pode sempre responder de uma maneira que promova o seu próprio crescimento. Observe de que modo você poderá usar a sua vibração pessoal para reagir às situações e de que maneira essa ação fará você evoluir. Você possui essa capacidade. Neste momento, você deve reconhecer que ela existe em seus níveis superiores de consciência e começar a utilizá-la. Gente, termino com isso. Namastê.